Há 18 anos, desde 2006, em 27 de janeiro, a CIP realiza, em parceria com a FISESP, a CUNIB e apoio de outras instituições da comunidade, o ato em memória às vítimas do Holocausto. Este evento destaca a importância de lembrar as causas da intolerância e do preconceito que levaram ao genocídio de 6 milhões de judeus, convidando autoridades políticas, diplomáticas, religiosas e organizações da sociedade para se comprometerem com o combate ao antissemitismo e à exclusão de qualquer minoria. Em 1959, o primeiro-ministro israelense, Davi Ben-Gurion, oficializou o Dia da Memória da Shoah. O feriado, após algum tempo, passou a ser chamado em Israel de Yom HaShoah ve'Hagvurah, Dia da Memória do Holocausto e do Heroísmo, para destacar não apenas o sofrimento dos judeus, mas também o nosso espírito de resistência. Estamos reunidos como comunidade hoje para preservar e transmitir, de geração em geração, os testemunhos e a verdade sobre o Holocausto. Essa data visa honrar as palavras de Elie Wiesel: esquecer as vítimas é matá-las 2 vezes. Não permitimos que um dia sequer passe sem lembrarmos. Em São Paulo, temos um museu judaico, o Memorial do Holocausto, enquanto em Curitiba, o Museu do Holocausto é uma visita obrigatória aos turistas da cidade. Além disso, várias instituições, como a Academia Judaica, o Instituto Brasil-Israel, o Stand With Us, o Núcleo de Estudos Arc Shoah, o Nibis Cultural, entre outros, trabalham incansavelmente para educar e fornecer materiais que assegurem que essa parte sombria da história jamais seja minimizada ou esquecida. É crucial apoiar e promover o trabalho incrível dessas organizações. Agradeço imensamente a todos os sobreviventes que imigraram ao Brasil, ajudaram a construir nossa comunidade e superaram desafios para compartilhar as suas histórias. Esses depoimentos e suas atividades de conscientização são o nosso maior tesouro. 27 do mês de Nissan, pelo calendário judaico, 5 de maio de 2024. 81 anos do levante do gueto de Varsóvia e 79 anos desde a libertação de Auschwitz. Neste Yom HaShoah, não nos distanciamos dessas datas, mas nos aproximamos e sentimos, de alguma forma, as tragédias do passado. Há quase 7 meses, o povo judeu vive uma insegurança que conecta o passado ao presente. O fatídico 7 de outubro, que resultou na morte de mais judeus em um único dia desde o Holocausto, é um dia que ainda ecoa em nossas vidas. Enquanto enfrentamos a angústia contínua da guerra, nossos irmãos lutam contra o terror, lidam com traumas físicos e psicológicos, famílias continuam deslocadas de suas casas destruídas ou sob ameaça de ataques, e todos desesperados por notícias sobre os reféns capturados pelo grupo terrorista Hamas, dentre eles um sobrevivente da Shoah. Mas, mais uma vez na história, estamos vivenciando a banalidade do mal de Hannah Arendt, através da justificação dos atos terroristas do Hamas, do discurso de ódio nas mídias sociais, meios de comunicação e nos campi universitários. A recusa de 2 estados na Palestina, em 1947, por parte dos árabes, e a independência do Estado de Israel, o tornou absurdamente um Estado ilegítimo e colonialista, sem direito de se defender, demonstrado pela leniência de grupos humanitários feministas e ditos progressistas ao ataque bárbaro de 7 de outubro. Estudantes clamam Palestina livre do rio ao mar, ignorando a soberania de Israel. Gritam, nós amamos o Hamas e brigadas Al-Qassam, ignorando seu estatuto que restringe liberdades e diz morte aos judeus. E sem qualquer constrangimento, proferem, judeus voltem para a Polônia.
ignorando a terra ancestral do povo judeu e suas perseguições e êxodos ao longo do tempo. Muitos desses jovens não exerceriam suas liberdades individuais em Gaza e muito menos na Alemanha nazista. Com 2 pesos e 2 medidas, poucos se importam com o colonialismo russo ou com as mutilações nas mulheres do Sudão. É um constrangimento olhar para os sobreviventes do Holocausto e dizer que isso está acontecendo. O problema é Israel ou o bode expiatório é novamente o povo judeu? O mundo precisa culpar alguém das suas incapacidades de viver em paz e incluir o próximo. As imagens bárbaras do ataque de 7 de outubro foi um catarse que desencadeou mais intolerância e violência. É difícil acreditar, mas não se trata da terra de Israel. Se trata de um antissemitismo estrutural. É como se tivéssemos o petróleo e todos desejassem essa fonte de riqueza, buscando nos expulsar de qualquer lugar que estivermos. Parece que somos detentores de uma matéria-prima indefinível e possuímos uma essência rara e valiosa, levando os que nos odeiam a demonstrarem tanto interesse por nossas identidades, nossas vidas, nossos corpos e pelo que fazemos para preservar a nossa união e a nossa fé. O antissemitismo persiste como uma mão invisível, que ressurge a cada ciclo. No filme recente Zona de Interesse, todos vivem numa bolha de alienação total, respirando a fumaça de corpos queimados no ar puro do campo. Hoje, a bolha é um progressismo cínico, hipócrita e niilista. A raiva parece ser a força motriz capaz de determinar as relações afetivas, de transformar o padrão de integridade física, moral e psíquica das pessoas, e, sobretudo, de motivar a propagação de ódio e o declínio da razão. Ao longo do século XX, os Estados Unidos e outras nações abraçaram a causa da liberdade e lutaram para torná-lo padrão internacional de governança. O presidente Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill foram exemplos proeminentes nesse esforço, buscando incorporar as liberdades individuais em suas respectivas constituições, o que antecedeu e inspirou a criação da Organização das Nações Unidas. A Constituição do Brasil é documento icônico que consagra os ideais de liberdade do país, prevendo a liberdade de expressão, mas se não violar o respeito à dignidade humana, a não incitação à violência, a não difamação, o respeito à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Se essas ideias coletivistas e nitidamente antissemitas prevalecerem sobre o respeito pela tradição da liberdade individualista, na qual a maioria dos governos ocidentais foram fundados e prosperaram, pode chegar um momento em que a história do Ocidente chegará ao fim, trazendo prejuízos para o mundo como um todo. Hoje são os judeus, amanhã será um outro alvo. A essência do nosso povo continuará viva, porque depois dos horrores da Shoah, os sobreviventes nos mostraram a capacidade da resiliência para criar esperança. A esperança está sempre presente, mas a diferença de nosso povo é que não esperamos, trabalhamos, construímos, agimos pela vida, mesmo sob cinzas. Am Israel Hai, Ve'eretz Israel Hai.